Eu vou dar alguns avisos aqui. Primeiramente, quero solicitar a todos que mantenham no silencioso os aparelhos celulares. Eu quero lembrar também a vocês a importância do registro, não só na hora que chegam, como também na hora que terminam as atividades, aquele código de barra aí na portaria, porque é dele que vai ser liberado o certificado com 75% de presença. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Milton Atanásio, sou jornalista, diretor da Abracan, editor e responsável pela comunicação da Abracan. E aqui eu vou conduzir esse cerimonial até o final. Quero desejar bem-vindos a todos os presentes. Quero agradecer àqueles que estão aqui pela primeira vez e também alguns vereadores e vereadoras que estão retornando porque já tiveram aqui nesse mesmo local, ou mesmo em Brasília, participando de outras atividades da Abracan. A Abracan, ela foi fundada em 1999, portanto, há 22 anos, e está presente na representação institucional das câmaras municipais e pretende prosseguir a sua trajetória de formação e capacitação dos vereadores de todo o país, imprescindível para a atividade parlamentar. Gostaria de compor a mesa de honra e, para tanto, vou convidar o presidente, Dr. Rogério Rodrigues da Silva, presidente nacional da Abracan. Dr. Rogério Rodrigues da Silva, ele é presidente da Abracan, pós-graduado em Direito Administrativo pela TAMI, graduado em História pela FAFI de Patrocínio, Minas Gerais, e Direito pela IESB, do Distrito Federal. Consultor da ONU para o Programa das Nações Unidas, Desenvolvimento, PNUD no Interleges do Senado Federal. Vereador por 6 mandatos na cidade de Coromandel, Minas Gerais, e autor do livro O Beabá do Vereador. Doutor Rogério, seja bem-vindo. Quero convidar Dr. Luiz Henrique Kirchner, que é cientista político, especialista em gestão pública, mestre em integração política na América Latina, consultor na implantação do modelo de excelência em gestão para governos estaduais e municipais. Convido ainda o senhor Jorge Machado, presidente da seção Minas Gerais da Abracan. Como não poderia deixar de ser,
quero convidar a presença feminina da mesa, a vereadora Tuti Lopes, da Câmara Municipal de Boa Vista. Obrigado, vereadora. Presidente, eu gostaria que fizesse a abertura dessa sessão solene para darmos prosseguimento. Bom dia, vereadoras, bom dia, vereadores, bom dia, assessores, aqui presentes, imprensa lida, falada, televisada. É um prazer enorme recebê-los aqui para mais esse evento aqui na capital nacional. E em nome do grande arquiteto do universo, eu declaro aberto o 14º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais. Bem, eu quero pedir a todos vocês que permaneçam de pé. Nós vamos cantar o hino nacional. Logo em seguida, nós teremos um vídeo institucional da Abracam. Ouviram do Ipiranga as margens
Vamos assistir, em seguida, o vídeo institucional da Abracam. O Brasil é um país enorme e de uma diversidade incomparável. Um país de muitos costumes e muitas culturas. Estabelecer uma representação política forte e eficiente que garanta sua unidade e seu desenvolvimento é também um imenso desafio. Nada relativo ao desenvolvimento acontece fora de uma representação municipal. Todos vivemos no município. Nele, estudamos, trabalhamos, enfrentamos obstáculos e superamos desafios. Por maior ou menor que seja, todos são essenciais à consolidação do desenvolvimento nacional. Nesse contexto, do Iapoque ao Chuí, a presença do vereador torna-se condicionante para a representatividade e defesa do cidadão. Viabilizar indústrias, usinas, ferrovias, rodovias, pesquisas e grandes investimentos estruturais. Gerar empregos, garantir educação, saúde de qualidade, moradia e segurança para todos os brasileiros, criando oportunidades iguais. Tudo isso depende da vontade e da ação política que começa na atitude e na determinação de cada vereador em defender e lutar pelos interesses da sua comunidade. O senhor vereador é a base de toda a gestão política nacional, o responsável pelo presente e pelo futuro do nosso Brasil. Com 5.565 câmaras municipais e 57.377 vereadores atuando em todos os municípios brasileiros, o Poder Legislativo Municipal tem sua participação e influência sentida e respeitada em todos os gabinetes da gestão política. Nos ministérios, na Câmara, no Senado, nos governos estaduais, nas secretarias de Estado, em todos esses setores, as ações e omissões de cada vereador refletem e influenciam nosso ritmo de desenvolvimento. A Abracam foi fundada em 1999 para representar a unidade e os propósitos desse poder como a maior entidade nacional na defesa da autonomia do Legislativo Municipal. Com sede em Brasília e regionais em 15 estados, congrega atualmente mais de 1.500 casas legislativas, levando a estas e todas as demais os benefícios de representatividade e de ações de grande abrangência e forte impacto na luta pelo alargamento da autonomia municipal. Com mais de 15 anos de existência, realiza centenas de atividades que buscam capacitar e qualificar vereadores para que exerçam suas funções da melhor maneira possível, dando à prática parlamentar municipal o exercício pleno do Estado democrático de direito. Para propor melhorias na estrutura do município, é de fundamental importância que o vereador conheça todos os recursos e ferramentas que lhes permitirão exercer sua representatividade. A Abracam trabalha para garantir que todas as câmaras do Brasil possam representar os cidadãos da melhor maneira possível. Fundou no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista pelo fortalecimento das câmaras municipais e dos vereadores. Atuou junto ao Senado Federal para rever a decisão que previa uma redução drástica na receita das câmaras municipais. Trabalhou junto a alguns tribunais de contas para a revogação de resoluções e súmulas que prejudicavam as câmaras municipais. Teve um papel direto e importante para o arquivamento de emenda à Constituição que previa tirar o subsídio de vereadores de municípios de até 50 mil habitantes. Criou a revista Vox, única revista específica para tratar os assuntos do Legislativo Municipal no país.
articulou algumas PECs em tramitação no Congresso, de grande importância para o Legislativo Municipal, que visam garantir que 20% das câmaras municipais possam propor PECs, que 15% possam propor ADIM no STF e aumentar o repasse para as câmaras de municípios de até 50 mil habitantes. Como forma de fortalecer o poder legislativo e a atuação do vereador, está criando condições para que todas as câmaras municipais possam atualizar a sua lei maior, a Lei Orgânica do município. Está trabalhando para a criação de espaço do vereador na Câmara dos Deputados e a criação da Casa do Vereador em Brasília. Promove anualmente 2 grandes eventos: a Mobilização Nacional dos Vereadores e o Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, além da realização de seminários estaduais em todas as regiões do país. Em seu planejamento estratégico para os próximos 10 anos, busca profissionalização dos vereadores, trabalhando incansavelmente para o desenvolvimento de todos os municípios brasileiros e da nação. Sendo assim, a Abracan continuará avançando na busca incansável pelo fortalecimento do poder legislativo municipal e a inserção do vereador no contexto político nacional. Ok. Gostaria de dar continuidade e pedir aos membros da mesa que quiserem fazer uma breve saudação, por gentileza, doutor Luiz Kish. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria desejar as boas-vindas a todos aqui, rever alguns vereadores e vereadoras, alguns vereadores e vereadoras novas aqui conosco. Quantos aqui são vereadores ou vereadoras de primeiro mandato? Por favor, levanta a mão. E quem aqui não conhecia a Abracan antes desse evento? Levanta a mão, por gentileza. É a primeira vez que está conhecendo. É um imenso prazer tê-los aqui também, juntamente com outros colegas e amigos que já vêm nos acompanhando há um bom tempo. Eu acho que o contexto político nacional é um contexto bastante sensível. Eu acho muito importante a gente poder buscar conhecimento, valorizar conhecimento. E o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que, normalmente, a gente, realizando esses eventos por todo o Brasil, nós saímos do evento bastante eufóricos, com bastante entusiasmo, para realizar e fazer diferente nos nossos municípios. Mas aí a gente retorna para os nossos municípios, atrás das nossas mesas, a gente acaba sendo consumido pela rotina e acaba deixando muita coisa de lado. Então, acho que é muito importante, a partir do momento que tomar a decisão de fazer diferente, de poder provocar a Câmara Municipal e o próprio Parlamento a fazer diferente e a buscar a melhoria da qualidade de vida das nossas cidades, eu acho que é uma decisão que vai dar muito trabalho e precisa ser firme. E a Abracan está à disposição de vocês para poder colaborar com o que quer que seja que vocês tenham decidido tomar de decisão, né? No caso, no município de vocês. Eu gostaria de finalizar, primeiramente, com uma frase que eu acho muito interessante num momento bastante complicado, de pandemia, pós-pandemia, enfim, mas ainda tem esse resquício e que, infelizmente, limitou bastante a quantidade de participantes nesse nosso congresso. Mas eu gostaria de finalizar e iniciar esses trabalhos com uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte: o universo é finito, mas sem fronteiras. O universo é finito,
mas sem fronteiras. E eu faço uma analogia com o nosso trabalho, dizendo que nós, como seres humanos, temos nossas limitações, de fato somos finitos, mas somos sem fronteiras porque a gente pode ir além, a gente pode buscar mais, a gente pode avançar mesmo com a estrutura precária, às vezes, das nossas câmaras municipais. Ok? Então, um bom evento a todos e sejam bem-vindos. Vereador Jorge, quer falar? Boa tarde a todos. Eu também quero, em nome da Abracan, em meu nome, agradecer a presença de todos. Eu tive conversando agora há pouco com o vereador, tem vereador que deslocou a 3.000 quilômetros para estar aqui conosco. É de grande importância essas reuniões da Abracan para o vereador ter conhecimento do mandato, para fazer da melhor maneira possível o mandato dele de vereador. Então, eu quero agradecer a presença de todos e parabenizar todos por estar aqui conosco. Sejam bem-vindos à casa. Muito obrigado. Obrigado, presidente Jorge. E gostaria de ouvir a vereadora Tuti Lopes, da Câmara Municipal de Boa Vista. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Rogério, boa tarde, Milton, boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e assessores que estão aqui presentes. Em nome dos meus colegas lá da Câmara Municipal de Boa Vista, vereador Ronquenob, vereador doutor Hildson, que também estão aqui presentes, enfatizar a importância desse momento para nós, ainda mais vereadores de primeiro mandato, como eu, para a gente estar na busca de conhecimento, na busca de aprimorarmos ainda mais o nosso trabalho legislativo e a gente poder dar o retorno para a população a qual a gente representa, aquele tão esperado retorno positivo que eles aguardam de nós, vereadores. É a primeira vez que eu participo de um curso aqui da Abracan, quero parabenizar o trabalho e dizer que podem contar com a gente, sempre quero estar aqui presente. A gente olha para essa sala hoje, a gente vê o retrato da política no nosso Brasil. Mulheres em sua minoria, nós somos apenas 16% nas câmaras, e aí eu já soube aqui que a gente tem futuramente um curso voltado na busca da importância da mulher estar ativamente na política, e eu já adianto aqui a presença, e quero dar uma boa tarde a todos e um bom curso a todos nós. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, vereadora. Agora o presidente nacional, doutor Rogério Rodrigues, para as suas considerações. Só quero informar que já está presente o nosso palestrante, doutor Eduardo Damião Duarte, que terá a palavra logo depois do senhor presidente. Eu vou pedir licença para falar sem máscara, viu? Bom, boa tarde, vereadoras, vereadores desse imenso Brasil. É um prazer recebê-los aqui em Brasília, por mais essa rodada de conversa, de bate-papo, de troca de experiência, de troca de conhecimento. Para nós é um prazer enorme tê-los todos vocês aqui, por isso cumprimento vocês em primeiro lugar, porque vocês são a razão da existência da Abracan. Cumprimentar aqui o Jorge, nosso parceiro e presidente da seção da Abracan lá do estado de Minas Gerais, do meu estado, comedor de pão de queijo também, né, Jorge? Cumprimentar aqui o Luiz Kirchner, que é cientista político e diretor de assuntos estratégicos da Abracan, e cumprimentar a vereadora Tuti, né, vereadora de primeiro mandato da capital, Boa Vista, Roraima, né? Tem o berço, né, na política, porque o pai dela foi deputado estadual por 5 mandatos e deputado federal por 3 mandatos. Então, são 8 mandatos consecutivos, né, o seu pai. E eu tenho certeza absoluta que você também vai trilhar esse mesmo caminho do seu pai, né? Com certeza absoluta. E é muito importante a gente ter a mulher, e sempre a gente faz questão de chamar uma mulher para a mesa, porque a presença feminina na política
é muito importante, e as leis que estão sendo criadas têm todo esse objetivo de fazer com que a mulher possa participar mais das decisões políticas do nosso país. Portanto, nós fundamos agora, recente, no mês passado, inclusive a vereadora de Boa Vista estava presente, a vereadora Rejane, que também faz parte da Abracam Mulher. Nós instituímos, através de uma resolução da nossa diretoria, a Abracam Mulher. E nós vamos fazer agora, no final de março, o primeiro Congresso Brasileiro de Vereadoras. O único homem que vai ter lá vai ser eu, porque eu sou presidente nacional da Abracam. Mas não vai mais entrar mais homem lá, só eu mesmo, entendeu? Peço desculpa aos homens aí, mas lá só vai estar o Rogério mesmo, entendeu? Mas de forma que, é brincadeira, mas eu quero aqui, apenas para descontrair um pouquinho, vocês viram aqui já o vídeo institucional da Abracam, para aqueles que não conhecem a Abracam, né? A gente está aí já há 21 anos nessa batalha, nessa luta, nesse desafio de cada dia, para poder, sobretudo, inserir o vereador no contexto político nacional. Não só de inserir o vereador lá na sua microrregião, no contexto político das decisões da sua microrregião, do Estado, mas da nação também. Porque a gente percebe hoje, né, em todos os lugares por onde a gente anda, a gente vê que as decisões, às vezes, são tomadas de cima para baixo, né? E não são ouvidos o político mais importante desse país. O político primeiro, que é o vereador, aquele que está em contato mais estreito, né, com a população e que sente as aflições de cada um dos brasileiros nas suas comunidades, é o vereador. O próprio nome já diz, vê a dor. O único político que vê a dor do povo é realmente o vereador. Então, portanto, é a base da pirâmide política da nossa nação brasileira. E esse pessoal precisa respeitar mais a gente. As decisões são tomadas aqui, de cima para baixo, entendeu? E aí, muitas das vezes, transformando a gente, está aqui o doutor Eduardo Damian, que é o presidente da Comissão Eleitoral da OAB Nacional, que nos dar a honra de uma brilhante palestra daqui a pouco, e sabe ele que fazem de nós, as câmaras e os vereadores, um laboratório de experiência nas suas mudanças, nas regras eleitorais, na reforma política. Acaba-se com a coligação, volta-se a coligação, e assim por diante vai acontecendo as coisas, mas tudo tendo a base como um laboratório de experiência. Eu quero dizer a cada um de vocês que nos meus quase 40 anos de vida pública, a gente vem percorrendo, sobretudo depois que assumi a presidência da Abracam, eu tive que abdicar de ser vereador na minha cidade, porque a cidade que eu menos ia era a minha cidade. Eu ficava percorrendo o Brasil e até me apelidaram de vereador nacional, ao invés de vereador municipal. E isso me honra muito. E a gente tem travado uma batalha nesse imenso Brasil, em todos os cantos, do Chuí até o Monte Roraima. Antes falava do Chuí ao Iapoque, né? Agora é Monte Roraima, que é mais alto um pouquinho ainda, não é isso, vereadora? Você que é de lá. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, são muitos desafios. Enfrentar Ministério Público, né, que está intrometendo na vida das câmaras municipais, não é verdade? Ministério Público recomendando, ameaçando vereadores, quer dizer, extrapolando a sua competência constitucional, é realmente muito triste. E a gente tem enfrentado isso em alguns estados, a gente tem ido em alguns municípios e tem sentado com o Ministério Público para conversar, para que eles possam realmente se ater, né, nas suas investidas, sobretudo em relação de querer diminuir, né, a importância do vereador no cenário político do seu município. O Tribunal de Contas, por sua vez, querendo legislar, impondo regras para as câmaras municipais do Brasil, e o Tribunal, constitucionalmente, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ditando as normas para o Poder Legislativo, usando de um poder que não é deles, o poder legiferante é do Legislativo Municipal, é da Câmara Municipal, então nós precisamos de dar um basta em tudo isso. Para isso, nós não podemos ser mais omissos.
né? Nós temos que levantar essa nossa autoestima, entendeu? Sabe? E demonstrar que ali nós estamos, né, por uma representação popular e nós temos que fazer valer as nossas prerrogativas. Dizem que vereador não pode fazer quase nada, né? É uma grande falácia, é uma grande mentira, que para mim eu estou invertindo tudo isso. Vereador pode quase tudo. Quase tudo. Se você pegar lá o artigo 61 da Constituição Federal, onde está lá as atribuições, a competência privativa do Poder Executivo, é o artigo, para mim, mais importante da Constituição Federal, onde está ali a competência do presidente da República, que passa a ser também, pelo princípio da simetria, a competência do governador do Estado e a competência do prefeito. São só apenas 3 matérias que são de competência do Poder Executivo Federal, que são as leis orçamentárias, o regime jurídico único e as leis de criação de estrutura administrativa, de cargos e vencimento de servidores públicos. Fora disso, a competência passa a ser concorrente, ou seja, tanto do Executivo como do Legislativo. Daí o vereador não pode mais ficar apenas como um agente homologador das decisões tomadas no gabinete do prefeito. O vereador não pode ser mais coadjuvante, o vereador tem que ser protagonista da sua própria história, para que ele possa deixar registrado, né, nos anais da sua Câmara Municipal e fazer história para as futuras gerações de que ali naquele momento, naquela legislatura, teve um vereador que realmente honrou com os compromissos, que defendeu o povo, que fez com que o Poder Legislativo fosse respeitado, que não fosse apenas um puxadinho da Prefeitura, o Poder Legislativo, como existe hoje em muitos e muitos lugares do Brasil, que a Câmara Municipal se acovardou, se apequenou diante do Poder Executivo, e hoje o Poder Executivo precisa muito mais do Legislativo do que o Legislativo do Poder Executivo. E é nessa direção que nós estamos trabalhando, qualificando os vereadores do Brasil. E aí nós temos aí um tripé de trabalho. O primeiro deles é a modernização, né, Luiz, das câmaras municipais. Modernizar, tornar a Câmara mais eficiente, né, tanto no processo legislativo, né, avançando na questão, por exemplo, das reuniões ser transmitidas ao vivo para a população. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer para modernizar a sua Câmara Municipal e oferecer um trabalho melhor para os vereadores e, sobretudo, para a população. O segundo tripé é a qualificação dos principais atores, dos vereadores e dos seus assessores, porque quanto mais qualificados forem os vereadores, mais segurança a população terá de que os recursos públicos estarão sempre sendo vigiados, estarão sendo destinados de forma correta, porque nós temos uma Câmara que, além de independente, além de eficiente, ela preza pela autonomia e está exercendo com efetividade as suas prerrogativas. Isso é muito importante. E o terceiro tripé é a interlocução com a sociedade. Interagir com a sociedade, mostrar para a população a importância da Câmara Municipal, sobretudo para as crianças, para os adolescentes, porque a população, a cultura hoje nos mostra que a população não sabe muito bem o que é o legislativo, o que é o executivo, às vezes mistura muito as coisas, né? E é importante que a gente possa demonstrar isso para a população, e na medida em que você trabalhar, você passar a ter o reconhecimento, né? E ter o resultado efetivo naquele trabalho da sua vereança no seu dia a dia. Portanto, caros vereadores, caras vereadoras, é um enorme prazer recebê-los aqui em Brasília para mais essa etapa. Nós fazemos esse evento todo ano no início do mês de dezembro, saindo agora de uma pandemia, abraçando aí alguns companheiros que eu fiquei 2 anos aí sem conviver, e abraçando e dizendo que bom que nós estamos vivos, né? Nós sobressaímos, nós sobrevivemos a essa tempestade, a essa pandemia, mas agora nós precisamos realmente de nos refletirmos muito para que a gente possa ter isso que aconteceu e que ainda está acontecendo como um aprendizado, para que a gente possa realmente
traçar o nosso caminho com mais humanidade, para que a gente possa realmente, nós, vereadores do Brasil, deixarmos de ser um assistente social, porque às vezes o nosso mandato está se transformando numa assistência social, e sermos efetivamente agentes de transformação social. Portanto, boas-vindas a todos vocês, Sua Excelência, o vereador. Muito obrigado. Bem, antes de dar prosseguimento, eu quero agradecer, registrar a parceria da Quinta Informática, que inclusive está transmitindo ao vivo esse evento aqui da Abracan. Presidente, eu quero, com a sua permissão, que a mesa se desfaça e eu quero convidar a nossa estrela de hoje, o doutor Eduardo Damião Duarte, que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Nacional, advogado, bacharel e mestre em Direito Processual pela UERJ e presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também professor da Escola de Magistratura da EMERGE. Doutor Eduardo. Posso ficar aqui na minha? Pode ficar à vontade. Bem, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui novamente no agora 14º Congresso da Abracan. Dizer que é uma honra, agradecer o convite na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Rogério, agradecer a presença das vereadoras e vereadores aqui, agradecer sempre a saudação do nosso querido Milton, e dizer aqui, presidente, que a nossa tarefa é falar um pouquinho sobre a legislação eleitoral e a reforma, né? Como o senhor falou no início, muitas vezes as grandes reformas eleitorais e as grandes mudanças na legislação, elas ocorrem nas eleições municipais, né? Exatamente por conta do temor do Congresso com o teste de mudanças na legislação eleitoral. E nesse próximo ano não vai ser diferente. Nós vamos ter agora, em 2022, eleições gerais, eleições para presidência da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E nós tínhamos, no Congresso, já aprovado, inclusive na Câmara dos Deputados, um projeto do novo Código Eleitoral, que seria o Código Eleitoral e Processo Eleitoral, onde o objetivo, e nisso a Ordem dos Advogados do Brasil participou ativamente das audiências públicas, inclusive na relatoria de uma colega nossa, que é a deputada Margarete Coelho. O objetivo do projeto do Código era o quê? Era sistematizar a legislação eleitoral, ou seja, reunir a legislação eleitoral num único código, né? Hoje nós temos a legislação eleitoral, para vocês terem uma ideia, nós temos a Constituição Federal, que traz linhas mestras, traz as diretrizes básicas do direito eleitoral, relacionado aos direitos fundamentais. Nós temos o Código Eleitoral, que é uma lei de 1965, que está completamente defasado, que não foi recepcionado pela Constituição em diversos de seus dispositivos. Nós temos a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97. Nós temos a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. Nós temos a Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos. E nós temos ainda as resoluções do TSE que complementam essa colcha de retalhos da legislação eleitoral. Então, o objetivo desse novo Código Eleitoral, novo Código de Processo Eleitoral, era sistematizar essa legislação, reunir tudo numa única lei
para facilitar o estudo, para facilitar a interpretação, para facilitar os candidatos, os partidos políticos nesse processo eleitoral. No entanto, passou na Câmara, não passou no Senado, porque o Senado alegou que não teve tempo suficiente para debater um projeto, e com isso nós tivemos algumas mudanças pontuais que passaram pelas duas casas legislativas, né? Essas pequenas mudanças pontuais, presidente, eu vou falar aqui, vou trazer aqui quais vão ser as novidades para o próximo ano, para a gente tentar vislumbrar quais serão os efeitos dessas mudanças no dia a dia da política, né? E quem sabe se essas mudanças vão ficar ou não vão ficar para a eleição municipal de 2024. Né? Então, assim, a primeira mudança, que é uma mudança que, a meu ver, ela já sofre um questionamento de constitucionalidade, é a criação das federações partidárias. Né? Nós estamos acostumados a falar sobre coligação, né? Então, coligação é o quê? Quando dois ou mais partidos se juntam, né, para lançar candidatos juntos para a disputa de uma eleição. Acabou a eleição, o que acontece com a coligação? Ela some, ela se desfaz. E cada partido continua com a sua identidade, com a sua personalidade jurídica própria, com a sua autonomia, não é isso? Então, muitas vezes a gente disputa eleição com outros companheiros e depois da eleição cada um segue o rumo de casa. Isso é a coligação. A federação, ela é um pouco diferente. Ela é um meio caminho entre uma coligação e a fusão de dois partidos. Por que é o meio do caminho? Porque a federação, ela é a união de dois ou mais partidos políticos que vão registrar no TSE um estatuto e um programa comum, e com isso eles vão, nos próximos 4 anos, funcionar como uma federação, no entanto, mantendo a sua autonomia e a sua independência. No entanto, esses partidos vão disputar a eleição em conjunto, como se fosse um único partido, e depois, nas casas legislativas, essa federação vai continuar de pé. Ou seja, não vai se desfazer. Então, se a federação do partido A, B e C ela se formou para a eleição de 2022, registrou no TSE um estatuto, um programa comum, vai acontecer de, a partir de 2023, aquela federação dos partidos A, B e C, eventualmente, funcionar como um partido naquela casa legislativa. O que isso muda? Isso muda que esses partidos que subscreveram a federação, eles vão ter que permanecer juntos por 4 anos. Se quiser sair da federação, pode. No entanto, eles estão proibidos de se coligar e de formar outra federação no mesmo período. E o que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Vai gerar aquela verticalização, porque não pode o partido A e B, integrantes de uma mesma federação, no estado de Minas Gerais, eles vão ter que estar juntos. No estado do Rio de Janeiro também vão ter que estar juntos. Então, nós vamos ter uma espécie de verticalização, nós vamos ter um programa, um estatuto comum desses partidos. A minha dúvida sobre a constitucionalidade dessa federação é que a federação ela veio instituída numa lei ordinária. E me parece que a previsão legal mais condizente com a criação das federações seria uma emenda constitucional. Porque quando a Constituição trata dos partidos políticos, fala que é permitida a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. E ainda a Constituição dá autonomia para os partidos para não se vincularem nos estados, tirando a verticalização. É uma norma constitucional que impede a verticalização das coligações. A partir do momento que você tem uma lei ordinária autorizando essa verticalização, me parece que há um conflito com a norma constitucional. No entanto, essa questão está sendo posta ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal irá decidir se houve ou se não houve violação à norma
constitucional. Então, num primeiro momento, me parece que a federação é uma jabuticaba, que a gente não sabe se vai virar as estações, se vai dar certo ou se não vai dar certo. A federação não se confunde com a fusão, né? Nós estamos aí com uma fusão na mídia, que já foi aprovada pelos órgãos partidários, que é a do União Brasil, né? Que é a fusão do DEM com o PSL. Né? Isso é uma fusão de partidos. Com o registro no TSE dessa fusão, DEM e PSL, eles vão formar um novo partido, que é a União Brasil. É diferente. A ideia é que a União Brasil dure por muitos e muitos anos, até a sua extinção, até a sua fusão com outros partidos, etc. É diferente. Né? DEM e PSL estão se fundindo num só partido. É diferente da federação, que 2 ou mais partidos vão se juntar para formar uma federação para ficar por 4 anos. Então, essa é uma novidade. Alguns partidos estão conversando sobre federação. Me parece que não é algo simples, né? Me parece que é algo complicado do ponto de vista tanto jurídico quanto político. Não vejo nenhuma federação próxima de vingar. Outras mudanças interessantes. A federação já está valendo. A federação já está valendo. Nós já temos lei federal. Só tem um questionamento do Supremo Tribunal Federal que foi feito pelo PTB. O PTB foi o partido que apresentou uma ADI. Outra novidade, que eu também ainda não sei como é que vai impactar do ponto de vista eleitoral, nós temos o fim das coligações proporcionais, né? Hoje nós temos apenas a possibilidade de coligação majoritária, né? Então, para deputado estadual e deputado federal, ano que vem, cada partido tem que lançar a sua nominata. E a outra novidade é que cada partido só pode lançar o número de vagas em disputa mais um. Antigamente era 1,5 vezes o número de vagas, lembra? Então, se você tinha 10 vagas de vereador, por exemplo, você podia lançar até quantos candidatos? 15. Hoje, tem que lançar no máximo 11. E hoje não tem mais coligação. Então, hoje, cada partido vai poder lançar o número de vagas em disputa mais uma cadeira. E aí a dúvida que fica é o seguinte: nessa nominata a ser montada, permanece a exigência de, no mínimo, 30% para um dos sexos e, no máximo, 70% para outro sexo. Permanece essa exigência. Agora, a dúvida que fica nós vamos ter um número menor de candidatos disputando a eleição? Vai diminuir o quociente eleitoral? Ou vai aumentar a votação nominal de cada candidato? É uma coisa que a gente vai testar agora. Né? Então, refletindo, nós vamos ter menos candidatos pedindo voto. Vai ter menos eleitor votando para proporcional? A gente não sabe. A gente não sabe qual vai ser a reação do eleitor. Se nós tivermos a manutenção do quociente eleitoral, nós vamos ter candidatos mais votados. E aí vai aumentar a linha de corte. Outra mudança, que já existia, mas que agora foi aprimorada. Na distribuição das vagas do sistema proporcional, como é que acontece? Entram na disputa os partidos que atingiram o quociente eleitoral. Não é isso? O quociente eleitoral é a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras na disputa. Então, na distribuição das vagas, os partidos que atingiram o quociente eleitoral vão entrar nessa distribuição, sendo que só podem ser considerados eleitos os candidatos que tiveram 10% do quociente eleitoral como votos nominais. Então, eu sou candidato, o quociente eleitoral da minha cidade foi 20 mil votos. O meu partido atingiu o quociente eleitoral, beleza. Eu sou o mais votado,
eu tenho que ter, no mínimo, 2.000 votos para poder ser considerado eleito. Isso daí já estava valendo. Mas qual é a novidade que endurece ainda mais a vida dos partidos pequenos? Na distribuição das sobras, só vão participar os partidos que alcançaram 80% do quociente eleitoral. Ou seja, se o quociente eleitoral é de 20.000, só pode participar os partidos que tiveram mais de 16.000 votos na legenda. E desses partidos que atingiram os 16.000 votos na legenda, os candidatos, para serem considerados eleitos, têm que ter, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Tem que ter, no mínimo, 4.000 votos. Ou seja, muitos partidos que não atingirem o quociente eleitoral não vão conseguir mais cadeira. Essa foi a intenção do Congresso, reduzir ainda mais a representatividade dos partidos menores. Então, montar uma nominata, hoje, é extremamente difícil. Já é difícil por natureza montar uma nominata, a gente sabe como é que é. Mas hoje ainda é mais. Porque, eu vou conseguir fazer um na sobra. Não. Você vai conseguir fazer um na sobra se o teu mais votado tiver no mínimo 20%, meu amigo. Isso tem que ter 80% do quociente eleitoral. É uma grande mudança também na legislação. E a gente vai ter, com certeza, os efeitos dessa mudança no quadro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nós vamos ter essa visão ano que vem. Uma outra mudança que me parece bem interessante, a gente estava falando aqui da importância, né, das políticas de fomento à participação feminina, né? Então, nós temos algumas regras que já estão em vigor há algum tempo, que é 30% no mínimo de candidaturas do sexo feminino, sendo que nós temos a obrigatoriedade de respeitar essa proporcionalidade na distribuição do tempo de rádio, televisão e fundos eleitoral e partidário. Ou seja, se na sua chapa tem 40% de mulheres, você tem que reservar 40% dos recursos do fundo para mulheres, no mínimo. Se na tua chapa tem 60% de mulheres, você tem que reservar, no mínimo, 60% dos recursos do fundo para mulheres. E, da mesma forma, aos negros, a distribuição também do tempo de TV e dos fundos partidário eleitoral nas campanhas eleitorais também tem de ser proporcionais às candidaturas negras. Como é que é feita a divisão? Primeiro divide por gênero, distribui por gênero, homens e mulheres. Depois, dentro dos homens, por raça, negros, pardos e brancos. Essa proporção tem que ser respeitada. E ainda mais importante, a participação das mulheres e dos negros nas próximas eleições gerais. Entre 2022 e 2030, os votos das mulheres e dos negros vão valer o dobro para fins de cálculo do fundo. Não vai valer em dobro na contagem da totalização, não, gente. Vai valer o dobro para fins de fundo eleitoral e fundo partidário, para fins de recursos daquele partido. Então, a importância, a gente fala, é importante a participação da mulher, é importante a participação dos negros, blá, blá, blá. Mas hoje a legislação, como o presidente Rogério estava falando, hoje a legislação nos traz dispositivos que afetam diretamente o futuro das agremiações partidárias. E nós temos hoje uma interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, eu acredito que alguns dos senhores ou das senhoras já tenham vivenciado isso nos seus municípios, que é o seguinte: a possibilidade de uma candidatura fraudulenta, uma candidatura de fraude à cota de gênero, enseja a cassação da chapa como inteiro. Ou seja, havendo
a comprovação de que aquele partido lançou uma nominata com candidaturas femininas fraudulentas. O que é uma candidatura fraudulenta para a Justiça Eleitoral? É aquela que teve 0 votos, é aquela que não teve propaganda, é aquela que não teve gasto de recursos, é aquela em que a candidata pediu votos para outro, é aquela que a candidata sequer sabia que era candidata. Isso é uma candidatura fraudulenta. Tendo prova dessa fraude, a jurisprudência hoje do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de caçar a chapa inteira e de declarar a inelegibilidade daqueles que contribuíram e praticaram a fraude. Então, reparem, as políticas afirmativas de participação feminina estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, presentes na prática, não só na teoria, né? Então, a importância de se montar uma nominata. Uma outra mudança interessante que veio com a Emenda Constitucional 111 foi a fidelidade partidária, né? A fidelidade partidária também é aquilo que foi inventado pela jurisprudência, né? Que o eleitor mal presta atenção nisso ou se preocupa com isso, né? Mas a jurisprudência, sim, reforçou essa tese da infidelidade partidária e hoje virou uma realidade dos nossos tribunais eleitorais, né? E hoje a questão da fidelidade partidária permite uma desfiliação sem justa causa, permite a perda do mandato eletivo, sob a tese de que o mandato pertence ao partido político, não é isso? Mas nós temos a janela partidária. O que é a janela? Nos 30 dias anteriores ao prazo final de filiação da sua eleição, você pode mudar de partido. Então, naqueles 30 dias, você pode ser infiel. Para o vereador, ano que vem não tem janela. Ano que vem a janela é só para deputado estadual e deputado federal. O vereador que quer disputar a eleição para estadual, em outro partido, corre o risco. Não tem janela. Corre o risco. Mas aí veio uma emenda constitucional 111, que disse o seguinte: olha, não há desfiliação sem justa causa se o parlamentar sair com a anuência do partido. Pô, então ficou resolvido. O presidente do partido é meu chapa, pum, anuiu com a minha saída, estou livre. Certo? Errado. Acabou de ter um precedente do TSE julgado da semana retrasada, o deputado Evandro Romano, dizendo o seguinte: a anuência do partido não basta por si só para ensejar a justa causa. E a emenda constitucional também não diz quem do partido tem que autorizar. Qual é o órgão? O nacional, estadual ou municipal? Só o presidente ou tem que ter executivo? Ou tem que ter o diretório? Quem é que vai autorizar a saída do parlamentar? E o direito subjetivo do suplente? O suplente está de boca aberta, esperando o titular patinar, não está? Tem suplente bobo? Não tem. O presidente do partido liberou. Eu, suplente, vou ficar quietinho? Não, eu vou contestar. Eu quero mandato também. Ué. O sistema é proporcional. Então, apesar da previsão no dispositivo constitucional da anuência do partido, a anuência do partido, por si só, não garante a justa causa para a desfiliação. Hoje a jurisprudência ainda não está consolidada nessa linha. Então tem que se tomar muito cuidado, quem desejar disputar a eleição ano que vem, ou tem algum colega que queira disputar, com essa interpretação. Uma outra mudança que me parece bem
importante. Nós temos na Lei Complementar 64 de 90 as previsões das causas de inelegibilidade, né? Nós temos na Constituição algumas inelegibilidades que são de natureza constitucional e nós temos as inelegibilidades que são infraconstitucionais, que são sempre previstas em lei complementar. E uma dessas inelegibilidades infraconstitucionais é a da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, a linha G, que diz que aquele que tiver as suas contas julgadas irregulares por decisão irrecorrível do órgão competente, com base numa irregularidade insanável, caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa, fica inelegível por 8 anos a contar da data da decisão. 1. Contas julgadas irregulares por órgão competente. Qual é o órgão competente para julgar as suas contas? Presidente de Câmara, qual é o órgão competente? Tribunal de Contas. Prefeito, qual é o órgão competente? Câmara de Vereadores. Muito bem. Passado esse primeiro requisito da competência, essa decisão tem que ser o quê? Pela rejeição das contas. Mas não é qualquer rejeição das contas que gera inelegibilidade. A rejeição das contas tem que ser por uma irregularidade insanável, outro requisito. E essa irregularidade insanável, ela tem de caracterizar, pelo menos em tese, improbidade administrativa. Com todos esses requisitos desenhados, parece que ficou fácil, mas a jurisprudência caminha para cá, caminha para lá. Tem casos de prefeitos com diversas contas rejeitadas pela Câmara que conseguem tomar posse. Tem casos de diversos vereadores com contas rejeitadas pelos tribunais de contas que conseguem tomar posse. Por qual razão? Porque não ficou demonstrada a irregularidade insanável, porque não ficou demonstrado o ato doloso caracterizador de improbidade administrativa. Cada caso é um caso. Aqui é insanável, aqui não, aqui, poxa, deixou de aplicar em educação 0,5%. É um percentual ínfimo. Passou, beleza. Deixou de aplicar em educação mais de 10% do que devia. É um percentual significativo, é insanável. Com base, às vezes, em critérios subjetivos, nós tínhamos decisões aparentemente contraditórias. O legislador veio e trouxe o parágrafo 4º-A do artigo 1º, na Lei Complementar 64 de 90, agora em 2021, e diz o seguinte: a irregularidade que vai ensejar inelegibilidade é aquela que imputou débito. Aquela irregularidade em que teve imputação de multa não gera inelegibilidade. Qual é a diferença? A imputação de multa decorre de alguma irregularidade, às vezes formal ou material, que você praticou, mas que não causou dano. A imputação de débito, não. Na imputação de débito, houve um dano. Por isso foi aplicada a sanção de débito. Agora só gera inelegibilidade quem teve imputação de débito. Esvazia a linha G do inciso 1 do artigo 1º? Esvazia em parte. Esvazia em parte. Nós vamos ver como é que a jurisprudência vai se comportar em relação a esse item. Então, se por um lado aqueles que foram presidentes de Câmara de Vereadores têm essa vantagem, vamos assim dizer, de não se tornar inelegível por qualquer conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, muitas vezes o Tribunal de Contas rejeita as contas do cidadão por uma bobagem, uma coisa ridícula.
Mas, por outro lado, nós também vamos ter um enfraquecimento das câmaras de vereadores ao examinar as contas de prefeito. Na medida em que vai ser necessário, além de todos aqueles requisitos que falei, a imputação de débito. E não dá para se impor uma sanção de débito sem fundamentação. Tem que ficar demonstrado qual foi o dano causado. Então, mais do que nunca, a análise das contas demanda um perfil técnico, demanda fundamentação. Nós já tivemos diversos casos no nosso escritório de prefeitos com diversas contas julgadas irregulares pela Câmara de Vereadores e que estavam elegíveis. Por quê? Porque a Câmara não fundamentava. A decisão da Câmara era eminentemente política. Só isso não basta para atrair inelegibilidade. Ela tem que ser fundamentada, tem que mostrar qual foi a irregularidade insanável, tem que respeitar o devido processo legal, ela tem que mostrar qual é o possível ato doloso de improbidade administrativa em tese, ela tem que mostrar qual foi agora o potencial dano causado. Então, a linha G ela tem uma nova leitura que vai beneficiar a classe política na próxima eleição. Essas mudanças são as mudanças que vêm para 2022. Além disso, tudo ficou como era em 2020. Um período eleitoral curto, de 45 dias, um registro de candidatura e convenções partidárias em cima do laço, um registro de candidatura que pode ser protocolado até 15 de agosto, 45 dias de propaganda, a permissão do impulsionamento na internet, um rigor cada vez maior nas prestações de contas das campanhas eleitorais. Seja pela abertura, às vezes, de diversas contas bancárias, né, específicas, né? É conta para fundo, é conta para outros recursos, é conta para fundo FEFEC, não sei o quê e tal. E uma pode aplicar em não sei o quê, outra não pode aplicar não sei o quê. Um rigor muito grande nas prestações de contas de campanha eleitoral. E esse período eleitoral curto. Uma das mudanças que... o projeto do Código é absolutamente extenso, obviamente, e a principal... Eu, na audiência pública, representando o Conselho Federal da OAB, eu sou o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, né, da OAB, eu falei, eu vou querer falar só sobre um tema. Eu não quero discutir o Código todo, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Eu quero discutir um tema do direito eleitoral que, para mim, hoje é muito caro, que é a antecipação do registro de candidatura. Nós tivemos, na eleição de 2020, mais de 100 municípios com prefeitos interinos. Por quê? Porque os candidatos mais votados não conseguiram obter o registro na Justiça Eleitoral. Nós já tivemos dezenas de eleições suplementares, vamos ter outras dezenas de eleições suplementares país afora. Nós já estamos nos preparando para 2022, estamos fazendo a eleição suplementar de 2020. Isso é um absurdo. Não é possível que o eleitor chegue no dia, na urna eletrônica, aperte o número, confirma, aparece a cara do sujeito e o voto não vale. E aí depois o município é governado pelo presidente da Câmara de Vereadores, que é o prefeito interino e o mais forte candidato para a eleição suplementar. Artificialmente se criou uma liderança política. Artificialmente. Vai absolutamente contra a vontade das urnas você ter um prefeito interino. O ideal era antecipar o registro dos candidatos
para o mês de maio, para que chegue em agosto, quando começar a campanha na rua, todo mundo já sabe quem é e quem não é candidato. Você já sabe se na tua chapa vai ter gente indeferida e teu quociente eleitoral vai lá embaixo, ou se você vai poder substituir aquele cara que estava inelegível. Você não sabia. Você tem um ótimo candidato na tua chapa, pô, esse cara é maravilhoso, vai ajudar muito a nominata. A votação dele apareceu zerada, mas por quê? Tinha lá uma inelegibilidade que ninguém sabia. Isso é uma insegurança jurídica que facilmente resolvido com a antecipação do registro. Porém, não passou, vamos torcer que na discussão do Congresso passe. Um outro tema que eu acho que tem que ser levado em consideração, e eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores, é a importância das redes sociais e da internet para fins de caracterização do uso indevido dos meios de comunicação. O disparo em massa de WhatsApp, a disseminação de notícias inverídicas são considerados hoje pelo TSE como condutas capazes de levar a uma cassação do mandato eletivo. Então, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, as redes sociais são ferramentas de comunicação, todos eles são meios de comunicação. É óbvio que para levar à cassação é necessário demonstrar a gravidade daquelas ilicitudes perpetradas. Nós tivemos 2 julgamentos na mesma semana no TSE. Em ambos foram fixadas as premissas de que disparo em massa de WhatsApp, de que uso de redes sociais, de que disseminação de notícias falsas pode gerar abusos. O deputado Francisquini foi cassado, considerando-se a métrica, o volume, a intensidade daquelas notícias consideradas inverídicas. No outro, o presidente Bolsonaro foi absolvido por entender que aquela distribuição de mensagens via WhatsApp não tiveram um condão de afetar a lisura do pleito. Mas nos 2 casos, a notícia que o TSE deu foi WhatsApp, redes sociais, Telegram, etc. Todos esses canais de comunicação de redes sociais, de internet, são considerados veículos de comunicação. Então, o uso de robôs, disseminação de notícias inverídicas, disseminação de injúria pela internet, calúnia contra o adversário, tudo isso pode acarretar uma cassação. Acho que vai ser também o diferencial. Me parece que ano que vem é uma campanha que vai ser extremamente polarizada e com uma velocidade muito grande na informação. Então, toda candidatura vai precisar ter um braço digital. Mesmo nas próximas eleições municipais, é absolutamente hoje impossível você fazer uma campanha sem um braço digital, sem estar atento às regras da propaganda na internet, sabendo que pode impulsionar, mas o que tem que constar na publicação, na propaganda. Então, tudo isso, o impulsionamento tem que ser pelo CNPJ da campanha, tem que estar na contabilidade, é algo que é facilmente demonstrado, basta um ofício da Justiça Eleitoral, o Facebook informa quanto que foi gasto, se não tiver na sua prestação de contas, é gasto ilícito de campanha. Então, tudo isso pode levar à cassação. Então, são circunstâncias que, a meu ver, vieram para ficar para as próximas eleições. Então, uma campanha hoje, além de voto, que é o mais difícil de se conseguir, é preciso ter organização, é preciso ter um partido estruturado, é preciso ter uma contabilidade ajudando, é preciso ter um advogado auxiliando, é preciso ter esse conhecimento digital. Então, essas eram as considerações assim, principais que eu tinha a fazer.
dizer que a legislação eleitoral ela está sempre em mutação e está sempre inovando. Então, vamos ter, com certeza, muitas novidades para a próxima eleição municipal e eu espero que também no próximo congresso, antes das eleições municipais, eu possa estar aqui para esclarecer e discutir a nova reforma eleitoral, que todo ano ímpar a gente tem uma reforma eleitoral. Então, eu não tenho dúvida que em 2023 nós vamos ter uma reforma eleitoral para as eleições de 2024. Então, agradeço a presença de todos e desejo um ótimo congresso para todas as vereadoras e vereadores aqui presentes. Obrigado. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, doutor Eduardo Damião, que realmente hoje é um dos advogados mais respeitados no Brasil em direito eleitoral. Ele reside no Rio, né? Mas trabalha no Brasil inteiro. Eu queria aqui, e ele me permitiu, abrir para algumas perguntas, porque hoje, na verdade, nós temos só essa palestra, né? Amanhã que nós vamos, de manhã, pegar firme aqui, mas hoje seria apenas uma palestra de abertura, que é uma palestra que, muito interessante, né? Que a gente não estava aí realmente consciente de todas essas alterações que houve aí nas regras todas, né? Eu vou, então... Tem outro microfone aí, Milton? Eu vou correr com o microfone aqui. Faz favor de falar o seu nome e a cidade e ser bem direto na pergunta. Direto e reto. Vereador professor Sapata de Cerejeiras, Rondônia. De Cerejeiras, Rondônia. Segundo mandato agora, Rondônia e o Conselho de Rondônia estão em presente. Parabéns e agradecer a todos, especialmente à própria Abracan, por estar promovendo sempre esses eventos. Desde o ano passado, do mandato passado, nós aprendemos muito. Companheiros aqui, Reinaldo e os companheiros aqui de Cerejeiras presentes conosco do primeiro mandato. A pergunta, doutor, para a gente esclarecer, que ficou naquela dúvida, de repente o senhor tenha de aprofundar um pouquinho mais, com relação às federações. É permitido a federação se juntar aos partidos e ficar os 4 anos, mas não é permitido, por exemplo, que esses candidatos a vereadores juntos somem legendas na proporcional, por exemplo, ele é obrigado a ficar juntos até o final do mandato, que é uma federação, mas na disputa da eleição você está junto na própria federação ou que era convenções, e como que fica essa questão de somar juntos? Soma individual, né? O partido se vira lá individual, e como é que fica essa participação na federação? Sobre as vagas, a somatória dos votos também, porque só ficou uma questão assim de beneficiar a majoritária nessa coligação. E depois que ganhar. Mas na somatória para os partidos que estão coligados juntos, como é que ficaria essa questão da junção dos votos? Não, a federação ela vai funcionar como um só partido. A partir do momento que esses 2 partidos se juntaram numa federação, eles vão disputar a eleição juntos e vão lançar candidatos juntos na chapa proporcional. Então, o que vai acontecer? Justo ou coligação? Conta a legenda. Com a mesma legenda. Com o mesmo quociente. O quociente dos 2 juntos vai valer um só. Só que esses 2 partidos juntos só vão poder lançar o mesmo número do candidato do partido que está isolado. É como se fosse uma coligação, né? Na verdade. Qual é a diferença da coligação? Aqui eles estão juntos para pelo menos 4 anos. Sim. E vão estar juntos na Casa Legislativa. Fizeram um arranjo aí para poder... É um arranjo entre a coligação e a fusão. Para eles resolvem. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá, vereador. Potiguar, a do Rio Grande do Norte. Sou de Jucurutu, Rio Grande do Norte, cidade pequena, interior, e tenho uma dúvida. Lá tem um colega, inclusive do meu partido que eu faço parte, PSDB, que ele não teve as contas aprovadas e permanece com o mandato, inclusive alguns assessores jurídicos dizem que ele tira os 4 anos de mandato. Aí a pergunta e a dúvida que eu tenho é o seguinte: esse vereador, para o futuro, será que ele pode, sem problema nenhum, ser candidato ou vai ter seu futuro inelegível? As contas de campanha
As contas de campanha são diferentes das contas de gestão. As contas de campanha, elas só vão impedir a posse se elas forem declaradas não prestadas. As contas de campanha desaprovadas não traz nenhuma inelegibilidade e não traz nenhum impedimento para o exercício do mandato. Então, se for contas de campanha, ele vai ficar no mandato até o final realmente e não vai gerar inelegibilidade futura também não. Aí você me pergunta, poxa, então para que serve desaprovar as contas do cara, né, de campanha? Serve para ele devolver recursos ao erário, se for necessário, se assim ficou decidido, e serve também para extrair peças para o Ministério Público para aferir se houve algum abuso de poder ou algum crime eleitoral. Diferente das contas de gestão, que é aquela da linha G que eu falei, que aí essa sim pode gerar inelegibilidade. Vereador de Rondônia, Cosmo, de Espigão, mandar um abraço a todos os rondonienses aí, todos os vereadores e vereador do Brasil, com 4 mandatos. Tem uma pergunta, eu sou do partido do DEM, que agora é União Brasil. No caso aí que o senhor falou, nessa união, por exemplo, quem é do DEM e se uniu com outro partido, automaticamente, pela Justiça Eleitoral, ele já é da União Brasil? E outra pergunta que eu quero fazer, presidente de Câmara que teve as contas reprovadas, ele poderá ser candidato nas próximas eleições e, se caso for julgado, quem caça? É a Câmara ou é o Tribunal de Contas e a Justiça Eleitoral que manda para a Câmara já a sua extinção? Quem tiver afiliado no DEM ou no PSL, automaticamente vai ficar afiliado à União Brasil por conta da fusão. É automática a afiliação no caso de fusão. No caso de rejeição de contas de presidente de Câmara, se essas contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, para gerar inelegibilidade tem que ter aqueles requisitos que eu falei. Decisão irrecorrível, irregularidade insanável, caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa e imputação de débito. Nessas hipóteses, ele estando inelegível, ele perde o registro na próxima eleição. Ele vai ser cassado agora? Ele vai ser cassado agora só se houve uma impugnação ao registro de candidatura dele ainda não julgada, ou se houve um recurso contra a diplomação dele em razão de uma inelegibilidade superveniente. Aí a Justiça Eleitoral poderá cassar. Boa tarde a todos. Meu nome é Delmar Simões, sou presidente da Câmara da Prefeitura Municipal de Pariquera-Sul, Estado de São Paulo, ali na região do Vale do Ribeira. Doutor, esse é primeiro mandato nosso e nós tivemos um processo lá na Câmara Municipal de cassação de um vereador. O vereador ele foi eleito pelo coeficiente partidário. Ele não chegou, o partido não chegou a fazer o coeficiente eleitoral. E na cassação dele, o juiz eleitoral lá da comarca de Pariquera, ele indicou o suplente. O vereador ele não havia atingido a cláusula de barreira, que no nosso município lá gira em torno de 130 votos. O vereador teve, acho que, 108, 109 votos. Qual é o entendimento do doutor com relação a essa questão? Porque temos a questão da cláusula de barreira, ela é válida só no momento da eleição, ou ela é mantida durante essas situações? A votação nominal de 10%, né, do quociente eleitoral para os vereadores é válida apenas para os titulares de mandato eletivo. Tá? Então, em tese, quando você chama o suplente para assumir o cargo do titular, por alguma outra razão, pós-eleição, esse suplente não precisa atingir os 10% da votação nominal mínima. Eu tenho um caso que eu defendo o seguinte, o meu caso é mais interessante do que o seu. O titular morreu entre a data da diplomação e a data da posse. O suplente do partido dele não tinha os 10%. Minto.
titular morreu entre a data da eleição e a data da diplomação. O suplente dele não tinha um mínimo de 10%. Eu estou sustentando que esse suplente não pode assumir, porque é na data da diplomação que se fixa quem são os titulares e quem são os suplentes. Só que eu perdi em primeira e perdi em segunda instância. Vamos ver como é que o TSE vai decidir. Então, Até agora estão entendendo que o suplente ele não precisa respeitar os 10%. mesmo antes da diplomação. Mesmo antes da diplomação. Só antes da eleição é que essa obrigação perdura. Tá. Para os titulares, apenas. Só um minutinho, deixa eu fazer a pergunta. Obrigado, doutor. Só um minutinho que eu vou passar para você. Porque eu já tinha pedido. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Sou Averaldo Barbosa, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Sou vereador pelo 3º mandato. O senhor falou na questão da federação. O senhor disse que vale durante todo o mandato a federação, mas disse também que o partido pode sair da federação, só não pode filiar a outro, fazer outra federação. Numa situação hipotética, que o partido sai da federação e o primeiro suplente é exatamente do partido que saiu da federação e tem que se assumir o suplente. Mesmo fora da federação, esse suplente vai assumir ou é dos partidos que ficaram na federação? Bem, essa é uma dúvida que nunca ninguém vai saber responder, porque nunca aconteceu, né? Porque a gente nunca teve nenhuma federação instituída. Exatamente. Eu vou dar por isso a pergunta. Eu vou dar a minha opinião. Não quer dizer que está certo ou se está errado, né? Porque a gente não tem nenhuma federação ainda no país. Me parece que a federação se desfazendo, né, é como se nós estivéssemos diante da coligação que se desfez, né? Mesmo depois da coligação desfeita, quando nós tínhamos coligação proporcional, o suplente que assumia era o suplente da coligação, né? Então, me parece que, fazendo uma analogia com a época em que existia coligação, me parece que esse suplente, mesmo do partido que saiu da federação, ele terá o direito de assumir, fazendo uma analogia com a época da coligação. É algo que eu estou pensando aqui de imediato, mas é... Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Freitas, sou vereador em Carmópolis de Minas. Doutor, a minha dúvida é com relação à fusão do partido. No caso, eu sou do Democratas. Com essa fusão, a gente que é filiado no Democratas pode sair desse novo partido sem correr o risco de perder o mandato? E o União Brasil pode receber filiados de outros partidos também? Começando pelo fim. A criação de um novo partido não é motivo mais de justa causa, a criação. Então, o fato de ter sido criado a União Brasil não permite o ingresso de novos parlamentares só por essa razão. A primeira pergunta é se você está no DEM e, por conta da fusão, você quer se desfiliar. Hoje, a fusão e a incorporação não são considerados mais justa causa na Lei 9.096, lá no artigo 22A, salvo engano, da 9.096. No entanto, na semana passada, teve um julgamento no TSE, inclusive de um deputado federal que é meu cliente, que a gente conseguiu, por maioria de votos no TSE, reconhecer que a incorporação é um fato político relevante que justifica a desfiliação. No caso do meu cliente, ele foi eleito pelo PRP e com a incorporação do PRP ao Patriota, nós justificamos que isso seria motivo justo para ele se desfiliar. O TSE acolheu a nossa tese por maioria de 5-2. Então, respondendo à sua pergunta, existe um precedente hoje, da semana passada, um único precedente que autorizaria essa migração sua sem risco. É um único. Pode mudar? Pode, mas existe esse precedente a teu favor hoje. Tudo bem, gente? Mais nenhuma pergunta? Mais nenhuma pergunta, pessoal? Então eu vou agradecer o doutor Eduardo Damião. Muito obrigado, doutor, por mais essa oportunidade.
E estaremos a semana que vem em Porto Velho. Se o senhor estiver disponível para nos acompanhar, será uma honra muito grande. Viu? Se for por vídeo, dependendo do dia. Por vídeo, vai ser dia 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Quarta, quinta e sexta da semana que vem. Acho que 16, 17 eu vou estar em Recife, eu vejo. Eu vou ver minha agenda. Aí presencial não tem jeito. Não, porque eu vou para Recife. Vai para Recife. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez, Imagina, viu? obrigado. Você quer deixar seu contato, alguma coisa nesse sentido? Qualquer coisa, meu contato é... comigo, meu Instagram é Eduardo Damian. Pessoal, ó... Meu Instagram é Eduardo Damian ADV. Eduardo Damian ADV. Acho que o Instagram acho que é o mais fácil, né, hoje para contato, não é isso? É Eduardo Damian, DAMN ADV. E o site do meu escritório é damianadvocacia.com.br. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde. Pessoal, olha, amanhã, às 9 horas da manhã, tá bom, gente? Todo mundo aqui, para a gente poder continuar aí o nosso congresso, tá bom? Grande abraço por hora, boa noite a todos. Não vamos exagerar hoje no happy hour, tá? Vamos devagar.